29%, então siga participando conosco. Mas agora o assunto é o Paraná Clube, porque finalmente, depois de 6 rodadas, o Paraná voltou a vencer e ainda manteve as esperanças vivas para a classificação para a divisão do acesso, não é isso? Divisão de acesso, não é isso, Mariana Becker? É isso, Dalki, boa tarde para todo mundo, né, para os ouvintes da Jovem Pan News. E vitória importantíssima do Paraná ontem contra o Iguaçu, né? Se o Paraná perdesse, podia já não ter mais chances de classificação. Agora o Paraná aí respira um pouquinho na competição, né? Conseguiu se manter vivo, venceu aí o Iguaçu com um golaço do Giovani, né? Para quem tá acompanhando no YouTube consegue ver as imagens. E aí eu tenho uma pergunta ali, ó, Jana Dalki, foi bicicleta ou foi voleio? Foi bicicleta. Vamos valorizar o Paraná. Vamos valorizar. Pra mim, eu vou no meio termo. Foi meia bicicleta. Meia bicicleta. Porque na primeira impressão, assim, né? Até durante o jogo, eu tinha visto uma bicicleta. O Dudu, que tava aqui comigo também, uma bicicleta, mas depois foi olhando... Foi meio de lado, né? Mas depois olhando aí com mais detalhes, ali é meio de lado ali, a meia bicicleta, então... Eu acho que é meia bicicleta porque não é um voleio também. Porque voleio é de lado inteiro, né? Eu vou falar meia bicicleta. Então, aí o gol do Paraná foi aos 8 minutos, né? Foi um gol que o Paraná aproveitou depois de uma cobrança de falta. E aí o Giovani fez o primeiro gol dele aí na competição. E o técnico Fael Júnior que fez mudanças na equipe novamente, né? Foram, de novo, 4 mudanças na equipe. Ele botou na zaga o Júlio Vaz, entrou no lugar do Marcão, que estava suspenso. Foi a primeira vez que o Júlio Vaz entrou na partida como titular. Ele só havia entrado num jogo durante o segundo tempo contra o PSTC, foi a única atuação dele e agora entrou como titular nessa partida. O Diogo Carlos atuou como lateral esquerdo e aí o Fael... Ele escolheu uma improvisação na lateral esquerda. O Thiago Brito, que tinha sido a opção no último jogo, estava à disposição. O Rafael Furlan também estava à disposição. O Tauan não viajou de novo, mas também não tem nenhum problema com o Tauan. Estaria à disposição se precisasse. Mas o técnico Fael Júnior optou aí pelo Diogo Carlos como lateral esquerdo. Ele que atuou nessa posição contra o Apucarana, né, naquela derrota contra o Apucarana. E foi a opção de novo. O Romarinho voltou, né? Ele voltou a ser titular no lugar do Diogo Carlos. E o Gui Marques foi a opção no ataque. A primeira vez que o Gui Marques é a opção no ataque também foi a opção para começar no lugar do Adílio. Então foram 4 mudanças do Fael aí novamente na equipe. Ele manteve o Caio e o Romário no meio campo, que tinham sido as mudanças, né, na última partida. Então conseguiu fazer com que o Paraná vencesse o jogo, né? O Paraná não foi melhor no jogo. O Paraná, ele ele aproveitou a chance que teve. O jogo começou muito lento e aí no final do primeiro tempo até deu uma melhorada e aí o Iguaçu teve chances claras de gol e no segundo tempo também o Paraná mais segurou a partida do que conseguiu criar chances reais de gol. Então o Paraná conseguiu fazer o resultado, né, finalmente, mas o jogo não foi que nem contra o Toledo, em que o Paraná realmente dominou a partida. O que foi mais curioso mesmo foi a entrada do Diogo Carlos ali como lateral, sendo que ele tinha o Furlan, que é o cara da posição, né, que em relação às opções que o Paraná tem na lateral, seria o jogador mais qualificado. Mas eu acho que nesse momento para o Paraná não interessa muito como a vitória vem, né? O importante é que ela venha, tem que ser na base da vontade, da entrega. Não importa como porque foi. Num gol achado, num gol, né? De qualquer jeito. Mas foi um belíssimo gol do Paraná Clube. Aliás, o Giovani é o jogador, acho que mais regular do Paraná até agora. Tenho críticas assim específicas a fazer a ele. Ele já jogou tanto como zagueiro, como volante, né? Um jogador bem versátil. Que foi decisivo nesse jogo. Se o Paraná não conseguisse essa vitória, talvez tivesse mais chance, né, Dal? Que o Paraná precisa de bons resultados. Agora vai encarar o Lanterna, que não venceu até agora, o Araucária.
tem que ganhar, não existe nenhum outro tipo de resultado possível, nem empate, nem nada, porque daí realmente se empatar com a Araucária nem merece continuar na briga, E né? tem que ganhar e tem que fazer gol, né? E talvez fazer mais gols, né? Pra ter um saldo ali, porque a briga vai ser acirrada pela quarta posição. O Araucária fez 3 gols e sofreu 24 em 7 jogos. Então o Paraná precisa fazer gol. E ó, é o seguinte... É importante essa rodada, não só pelo jogo do Paraná ser um jogo teoricamente muito mais fácil, mas por quê? Porque tem Andraus e Apucarana. Se o Andraus venceu a Apucarana e o Paraná vencer, o Paraná pega o mesmo número de pontos que o Apucarana. 13 pontos. E o Apucarana é o terceiro hoje. Então vai embolar ainda mais. Embola pra última rodada. Tudo bem que o Paraná tem uma difícil partida na última rodada justamente contra o líder. Pois é. Só que a tendência é o Patriotas já garantir a primeira colocação. Né? Porque eu acho que se o Patriotas vai classificado e fica folgadaço lá, né? Talvez já entre mais tranquilo na partida, claro, né? Que não tem por que dar vida pra jogar um jogo, sendo que já tá 4 machucar pontos de jogador. diferença. Aí eu acho que pode ser uma oportunidade do Paraná conseguir, daí, claro que numa última rodada, com o Paraná com grande chance de classificação, brigando ali pra se classificar, aí eu acho que além da técnica, né, além da qualidade, vai entrar demais, né, toda essa vontade do time de conseguir continuar brigando pelo acesso, que hoje parece algo muito complicado por tudo que o Paraná apresentou até agora na divisão de acesso, né, um time jogando muito abaixo da expectativa. O Paraná, ele pode entrar na zona de classificação já na próxima rodada, mas para isso o PSTC não pode vencer o Toledo e o Iguaçu não pode vencer o Maringá, que são duas coisas difíceis de não acontecer, né? O PSTC vem muito bem aí no campeonato, vai pegar o Toledo, que tá na zona de rebaixamento, e o Iguaçu também vem bem, vai pegar o Grêmio Maringá aí, que é o 8º colocado, mas existe essa possibilidade do Paraná entrar na zona de classificação já na próxima rodada, precisa vencer, e aí PSTC e Iguaçu não podem vencer na rodada para ele já entrar na zona de classificação. Mas o Dalkin inclusive falou que o Paraná precisa vencer e vencer fazendo gols. O Paraná que não vai contar aí com o seu artilheiro, né? O Liliu foi expulso, né? O Liliu foi expulso. O Luiz Roberto também foi expulso. Foram 2 cartões vermelhos diretos por causa da confusão. A gente até vai ver aí no YouTube a confusão que teve no final do jogo. E o Romarinho também tá fora do jogo pelo 3º cartão amarelo. Então são 3 desfalques pro jogo contra o Araucária. O importante é que o Liliu deve estar no último jogo, né? O Liliu deve estar no último jogo. O importante é ele estar contra o Patriotas, porque realmente é um jogador decisivo, né? E aí, assim, no final da partida, já ali 51 minutos de jogo, aconteceu uma coisa bem inusitada, inclusive, né? O Adílio conseguiu roubar a bola, saiu em velocidade pelo lado esquerdo do campo e bem na linha lateral, e acompanhando ele estava o Everton do Iguaçu, e aí o Adílio ele passa por fora do campo e o Everton ele bate, ele se choca com o Fael Júnior, o técnico do Paraná que estava na beira do gramado, e aí comete falta no treinador. Isso, e é isso que gera a confusão. Essa confusão aí foi gerada por causa desse choque entre o jogador e o técnico, e aí Liliu foi expulso, Luiz Roberto foi expulso. Então dois desfalques importantes pro Paraná, porque o Luiz Roberto e o Liliu foram titulares em todos os jogos, né? Titulares em todos os jogos aí foram o Luiz Roberto, o Giovani, o João Gabriel e o Liliu foram titulares em todos os jogos nas 7 partidas, e isso também desencadeou uma confusão nas arquibancadas. Eu preciso falar rapidamente sobre isso, mas me desculpe, é vergonhoso a torcida do Paraná querer rivalizar com a torcida do Iguaçu. Do interior do Paraná. Com todo o respeito. Divisão do Paranaense. Com todo respeito à torcida do Iguaçu, ao Alexandre Senechal. Porque Iguaçu é gigante, né? A União da Vitória. É por isso. Mas... Pô, torcedor do Paraná. E pra quem tá vendo as imagens no YouTube agora da confusão aí, tem um torcedor do Paraná que queria pular ali, né, pro lado da torcida. A polícia pedindo pra ele não pular. A polícia pedindo pra ele não pular, os torcedores do Paraná, os amigos dele puxando ele e ele querendo, porque queria... Eu entendo qual é o objetivo disso. Então, cara, imagina ele pula sozinho. Só vai até União da Vitória. União da Vitória.
de busão pra Não é a cidade de Alexandre, tá? A cidade de Alexandre é Porto União. Tá? Só pra avisar. Pra que você não conhece lá, é a mesma cidade, tá? Só que se fosse a mesma cidade, tinha o mesmo nome. A pessoa tem tudo pra sair de lá como um herói, né? Porque, poxa, Paraná vive um momento dificílimo na sua história. E aí vai lá fazer uma cena dessa bizarra, né? Inclusive um torcedor foi agredido, gravemente ferido, saiu do Iguaçu, né? Uma pedra foi arremessada da torcida do Paraná em direção à torcida do Iguaçu, e aí um torcedor foi atingido, um torcedor de 20 anos, ele teve aí cortes no rosto, né, na boca e no rosto, precisou ser levado ao hospital, teve que levar pontos, mas foi liberado. Mas aí 5 ônibus do Paraná ficaram detidos lá em União da Vitória depois da partida. O delegado tentou identificar quem jogou a pedra, mas não conseguiu. Os ônibus foram liberados, voltaram para Curitiba, mas a investigação continua para tentar descobrir quem foi o torcedor que arremessou a pedra, para poder responsabilizar esse torcedor aí, né, na agressão que ele cometeu aí contra um torcedor do Iguaçu. E hoje o Paraná também tem mais uma decisão, né? Fora de campo dessa vez. O Paraná vai ter aí a assembleia com os credores, né? Sobre a recuperação judicial. O Paraná apresentou em abril um plano de recuperação judicial, onde ele pedia um desconto aí de 90% a 92% para os credores. Os credores não aceitaram, e agora a proposta do Paraná é que o desconto seja de 40% a 50% de desconto, e o Paraná vai apresentar para os credores hoje essa proposta. E a gente tem a fala aí do advogado do Paraná Clube, que é quem está comandando, né, toda essa questão para o Paraná, o Dr. Sérgio Tedeschi. Bom dia a todos. Hoje nós teremos a continuação da Assembleia Geral de Credores do Paraná Clube, em continuação à Assembleia Geral que houve no dia 12 de abril. Na data de hoje, a ideia é votarmos o plano de recuperação que foi protocolado nos autos, ao qual todos os credores tiveram acesso, e a ideia é votarmos esse plano e aprovarmos o plano hoje à tarde na sede da Kennedy, a partir das 14 horas. No mais, conversamos com os credores, todos estão bem animados e interessados em que o clube se recupere. E para isso acontecer, eles precisam nos ajudar no sentido de aprovar o plano hoje. Então a ideia é essa, a continuação da Assembleia Geral, com a votação do plano, sendo aprovado pelos credores, este plano que nós colocamos no processo há cerca de 2 semanas atrás. Para esse plano ser aprovado, metade dos credores de cada classe precisam aceitar aí as condições que o Paraná ofereceu. Então são 3 classes de credores: credores trabalhistas, os credores quirográficos, quirografários e os credores, e tem mais uma classe de credores do Paraná aqui. E aí o Paraná, a maior classe é trabalhista, né? 50% aí do que o Paraná deve são de questões trabalhistas, e metade desses, são 480 no total, metade desses credores de cada classe precisam aceitar a proposta. Então a reunião começa agora a partir das 2 da tarde, e é decisão da vida do Paraná realmente, porque se esses credores não aceitarem essa proposta, os credores podem oferecer uma proposta para o Paraná a partir daí, ou o clube vai à falência. Essa é a situação muito complicada do Paraná, não só esportivamente, mas também administrativamente a situação está bem complicada. Vamos colocar, inclusive, Tarcísio, a classificação da Série B do Campeonato Paranaense neste momento, né? A gente já falou bastante sobre o Paraná, sobre os jogos aí, o próximo jogo contra o Araucária, inclusive na sexta-feira. A classificação nesse momento tá assim: Patriotas é o primeiro com 19 pontos. O que a gente falou que poderia ser bom é o Patriotas vencer nesta rodada e já garantir a primeira colocação, independente do que aconteça. Pra ir de sangue doce, pra encarar o Paraná. Doce contra o Paraná na última rodada seria importante. O Andraus é o segundo, também muito encaminhado com 15 pontos. O terceiro é o Apucarana com 13, que joga contra o Andraus, inclusive, jogo difícil. PSTC
ABC quarto, fechando a zona de classificação com 11 pontos. Nesse momento seriam os 4 classificados para a próxima fase do Paranaense da divisão de acesso. Iguaçu é o quinto com 10, Paraná também tem 10. Paraná tá atrás do Iguaçu porque tem apenas 2 vitórias, enquanto o Iguaçu tem 3, tá? O sétimo colocado é o Laranja Mecânica com 9, o oitavo é o Grêmio Maringá com 7. Aí a zona de rebaixamento. Toledo tem apenas 3 pontos, pode cair nessa rodada, e o Araucária já rebaixado para a terceira divisão do Paranaense. Tem nenhum pontinho, 7 jogos, 7 derrotas, 3 gols marcados, 24 gols sofridos. E o Paraná é um dos times mais indisciplinados do campeonato. 28 cartões amarelos, 3 cartões vermelhos, só perde inclusive pro líder Araucária, ou só ganha do líder Araucária, do Lanterna Araucária, perdão. Líder da lista, né? Isso, cartões. Líder ao contrário. De trás pra frente. 30 cartões amarelos e 6 cartões vermelhos, muita coisa. Nesse último jogo foram 6 cartões amarelos aí pro Paraná. É muita coisa, nessa Jana. última partida. É verdade. Bom, Paraná Clube que precisa, né, urgentemente conseguir bons resultados nessas 2 últimas rodadas para sonhar ainda, né, com a classificação. A Série A do Paranaense seria uma das saídas para o clube, inclusive financeiras, né? O Paraná voltar para uma primeira divisão de estadual, para poder ter calendário, para conseguir ter perspectiva de disputar uma competição nacional e diluindo esses problemas financeiros que acompanham o Paraná há décadas, né? Realmente a votação de hoje é algo extremamente importante também, mas o Paraná Clube precisa também colocar o futebol nos trilhos, porque é ele que vai levar o Paraná de volta para as competições. O Dal que estava falando sobre a pontuação ali na tabela, quem pode cair, o Paraná não tem mais essa chance, né? Sim. O Paraná não tem, porque até a rodada passada ainda estava naquela, será que o Paraná sobe ou será que vai brigar para não cair? O Toledo só chega a 9. E agora o Paraná pelo menos já não tem a chance de cair.